Evangelho de João, capítulo 13, versículos 34 e 35. Amém? Diz assim, ó. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei, a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Vamos repetir o 35 todo junto? No 3. 1, 2, 3. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Bendito Deus, eterno Pai. Obrigado, Deus, por esse momento. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Ó Deus de Israel, te pedimos que tu venha abençoar esse momento, ó Pai. Que tu venha falar aos nossos corações, ó Deus. Reconhecemos a nossa limitação, o quanto precisamos que tu venha falar, ó Deus. Que eu diminua, que tu cresça. Que a tua glória se manifeste. Que a nossa alma se alimente. Que as cadeias sejam quebradas. Que almas sejam curadas. Que o teu nome seja glorificado. E que toda distração e toda inquietação seja dissipada. E que a tua palavra flua sobre nós como águas cristalinas. Te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Existem alguns versículos que às vezes a gente não atenta. E às vezes as pessoas falam muito de temos que amar uns aos outros. Mas, quando nós observamos o que Jesus falou, ele fala assim, ó, agora estou dando um novo mandamento. E esse novo mandamento é diferente. Não é mais amar uns aos outros como a si mesmo. Ele diz assim, ó, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. É diferente, não é verdade? Jesus não amou. A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira. Por que colocou a palavra tal? Que foi impossível quantificar, dimensionar o amor. Então, ele dá um mandamento interessante. Amar uns aos outros como eu os amei. E é esse o segredo que existe na vida do cristão. Esta é a marca do cristão. Podemos aparentar todo tipo de santidade. Não estou dizendo que a única marca do cristão seja o amor, mas porque é a marca, é o amor. Porque a palavra de Deus diz em Coríntios 13, que agora permanecem 3 coisas, a fé, a esperança e o amor. Mas o maior de todos é o amor. Por isso que a marca do cristão é o amor. E aí ele completa, nisto todos conhecerão que sois os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. E às vezes as pessoas pensam que a marca do cristão seja no paletó, na língua estranha, no tamanho do vestido ou do cabelo. Mas aqui diz bem claro que a nossa marca seria amar uns aos outros. E hoje, nesse dia tão feliz, que estamos nos confraternizando, o Senhor falou muito ao meu coração sobre justamente isso. E eu refletia o quanto de pessoas que eu conheci no Evangelho que prosperaram e que evoluíram e foram felizes. E o quanto de pessoas que ignoraram isso e não foram bem. Minha mãe falava um versículo que eu nunca me esqueço. É um dos versículos que minha mãe falava que mais tocava o meu coração. Note os passos de um homem bom, e o seu futuro será de paz. E o outro é, os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor.
Eu vejo muita gente chegando a muitos lugares, a projeções, a títulos, a níveis sociais. Mas só, mesmo conquistando tudo aquilo, a coisa mais importante eles não têm, é a paz. E aí ele fala, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se prejudicando? E uma das maiores formas de se prejudicar é quando esquecemos do amor em detrimento de qualquer outras coisas, e lá no final da história estamos naquela condição que fala em Eclesiastes: lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, as quais venho lhe dizer, não tenho neles contentamento. E às vezes a gente olha pessoas que você olha, meu Deus, tudo que eu precisava era isso aí, o irmão tem tudo isso, essa pessoa tem tudo isso, mas não tem paz. Então, Deus me fez refletir muito sobre isso. Por quê? A única forma de uma igreja crescer e da nossa vida crescer sempre será entendendo a importância do amor e algumas características do amor. Para a gente entender um pouquinho, abra sua Bíblia na primeira carta de João, agora é João lá na frente, nas epístolas, pertinho do Apocalipse. Por favor, abra na primeira epístola de João, capítulo 2. Vamos ler do 3 em diante. Nisto sabemos que conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz estar nele também deve andar como ele andou. Irmãos, não vos escrevo um mandamento novo, mas o mandamento antigo que desde o princípio tiveste. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouviste. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro, e nele, em vós. Porque vão passando as trevas, e já a verdadeira luz alumia. Aquele que diz estar na luz e aborrece seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Mas aquele que aborrece seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Percebe? Como é um pouco mais além? Às vezes a gente lida assim, né? Não, irmãos, eu falo mesmo. Deus mandou falar, eu falo. Eu vou falar isso para o meu irmão. Eu vou aborrecer ele? O que eu vou falar? Às vezes não pensamos. E às vezes pensamos, onde está o problema na nossa vida, que algo não se realiza, ou que as coisas não acontecem. Ainda nesse mesmo evangelho, no capítulo 3, do versículo 15, veja o que diz. Qualquer que aborrece seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem permanecente nele a vida eterna. Aquele que aborrece seu irmão é homicida, irmão. Isso aqui não é eu que está falando, é a Bíblia que está falando. E até que ponto nós temos nos preocupado com isso? Que isso determina o crescimento da igreja e o nosso crescimento. Nós estamos
envolvido nisso até o pescoço. Não é isso que nós cantamos? Eu preciso de ti. Precisamos um dos outros. Somos um corpo. Imagina que a mão começar a bater na cara da gente, a nossa mão. Imagina bater na nossa cara. Ou a mão fala, hoje eu não vou te dar banho, mão. A gente vai ficar sujo, porque a mão não quer dar banho. É mais ou menos assim. Aquele que aborrece seu irmão é homicida. O ponto é, temos nos preocupado com isso? Às vezes, nós nem entendemos que o evangelho é todo no outro. Nem percebemos isso. Suportai-vos uns aos outros em amor. Considerai o outro superior a si mesmo. É tudo no outro. O evangelho é tudo no outro. E há alguns que, a título de achar, não, irmãos, eu falo mesmo porque se eu ver a coisa errada, eu falo mesmo. Mas vamos ouvir um pouco do que o apóstolo Paulo fala quando nós vermos alguém errar, ou quando nós iremos ensinar alguém. Isso está na 1 de Timóteo, no capítulo 5, versículos 1 e 2. Não repreenda asperamente os anciãos, mas admoesta-os como a paz, aos mancebos como a irmãos, as mulheres idosas como a mães e as moças como as irmãs, com toda a pureza. Vê? O que significa admoestar? Admoestar é o mesmo que exortar, persuadir, estimular, incentivar. No grego koiné vem da palavra parakaleo. É isso que significa a palavra admoestar. E às vezes as pessoas não param para pensar. Que às vezes falam com a pessoa mais idosa desrespeitosamente. Paulo aqui não está dizendo que você não possa falar com alguém que está errado. Agora, fala como aos mancebos, como a irmãos. E então, o detalhe não está em falar. Minha mãe dizia também outro versículo que eu gosto muito. A palavra dita a seu tempo. A palavra dita a seu tempo é como maçãs de ouro em salva de prata. Às vezes, é até para a gente falar alguma coisa com alguém que está errado. Sim, mas que hora é para falar? E como iremos falar? Isso tudo incide nesse detalhe. O que aborrece seu irmão é homicida. Porque alguém vai dizer, não, mas a palavra de Deus diz que o temor do Senhor é aborrecer o mal caminho. E é verdade. O detalhe é justamente a dosagem e como falamos. Não iremos a ponto nenhum, a lugar nenhum, com qualidade, se não levarmos extremamente em consideração o versículo anterior que nós lemos. Jesus disse, um novo mandamento vos dou, que vos amei uns aos outros como eu vos amei. E agora em João, nós lemos que devemos seguir, que andar como ele andou. E nós só iremos chegar a algum lugar com qualidade se levarmos, primeiramente, que amar como Jesus amou é às vezes nos calar. Às vezes é melhor não ter razão, mas preservar a paz. Às vezes é melhor esperar o momento certo para falar do que falarmos na hora errada e só destruirmos. A menos que a nossa preocupação não seja de admoestar, que é persuadir, estimular e incentivar. A menos que a nossa palavra seja para ferir. Porque não tem jeito, irmãos. Na igreja sempre vai ser assim.
Sempre você vai fazer alguém fazendo algo e você deverá exortá-lo. Mas o ponto é como iremos fazer. Nós podemos observar também o que fala no livro de Tiago. Observe. Tiago 5, 19 diz assim: se algum irmão dentre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que o fizer converter do erro do seu caminho, um pecador, salvará da morte a sua alma e cobrirá uma multidão de pecados. Paulo também fala que quando a gente vê um irmão pecar, que a gente vai a ele com espírito de mansidão e de sabedoria. Então nós observamos aqui que a preocupação em não aborrecer o nosso irmão não é uma coisa banal. Ah não, eu não estou nem aí. Eu vou fazer isso com o meu irmão. Ele vai ficar feliz? Se eu posso evitar que meu irmão fique triste, por que eu vou fazer? É o ponto alto do Evangelho. Ah não, eu não estou nem aí, eu vou fazer se ele não gostar. Aqui está dizendo que aquele que aborrece seu irmão é homicida. Quando fala aborrecer sem causa. Então, diante dessas afirmativas, temos que concluir que nos preocupar se o que eu faço vai aborrecer o meu irmão. É a temática. Então tem pessoas que um é de uma linha política, o outro é de outro. Irmão, tu já sabe que aquele irmão é do partido tal, aí você vai entrar em colisão com ele. Não fala de política, irmão. Tem uns acham que tem que vacinar, outros acham que não. Você vai entrar em guerra com ele por causa disso, irmão? Compensa aborrecer ele? Um tem uma visão teológica de algo diferente da sua. Aí você vai brigar com ele para ele fazer ele pensar da tua forma. Olha o que diz Tiago. Ainda em Tiago, sobre a sabedoria. Nesse mesmo capítulo, no capítulo 3 agora. Tiago 3, versículo 13. Quem dentre vós é sábio e entendido, mostre o seu bom trato, as suas obras em mansidão de sabedoria. Versículo 15. Essa não é sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. 17. Mas a sabedoria que vem do alto é, primeiramente, pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos. Às vezes, a nossa tese teológica fica acima do amor que nós temos do nosso irmão. A nossa preocupação em ganhar a discussão é tão grande que atropelamos o versículo: não aborreceu o nosso irmão. Tem gente brigando até porque um acha que a terra é plana, o outro acha que a terra é quadrada, e outro acha que a terra é redonda. Esquecem desse versículo. Ou vão para as redes sociais degladiar um com o outro. E ainda diz aquele versículo de forma errada: os humilhados serão exaltados. Não, amado, a Bíblia não fala os humilhados serão exaltados. Mateus 23, 12 fala: aquele que a si mesmo se humilha será exaltado. Não, os humilhados serão exaltados. Aquele que a si mesmo se humilha será exaltado.
Esse é o versículo. Mateus 23, versículo 12. Então, pegando essa parte de humildade, eu gostaria de falar sobre uma outra coisa importante, que é a humildade. Que o amor, eu sei que às vezes as pessoas falam, por desconhecer, ele fala frutos do Espírito, mas não é frutos no plural, é fruto. É porque você tem uma tangerina na mão, com vários gominhos, que você vai falar que você está com um monte de tangerina, né? Só a Giovana falaria assim, né? Eu estou com várias tangerinas na mão, mas a gente sabe que é uma tangerina só. Mas tem vários gomos. E o amor é como se fosse um fruto com vários gominhos. E nesses gominhos existe a palavra humildade. Mansidão, temperança, domínio próprio. E a outra coisa que é importante para a gente ir bem, o nosso futuro ser um futuro de paz, que às vezes a nossa preocupação é tão grande com o presente, mas o nosso futuro é um resultado da nossa semeadura no presente. E uma das coisas que vai nos trazer sempre paz é a humildade. Porque às vezes não entendermos a importância da humildade faz com que a gente também, quando somos admoestados por alguém, levamos isso para o pessoal. Ah não, aquele irmão falou aquilo comigo para me diminuir. O irmão foi lá com todo o amor, o irmão passou mel para tudo quanto é lado para falar para o irmão que ele está errado. Mas mesmo assim o irmão achou que ele queria diminuir. Porque nós estamos enrolados nisso até o pescoço. Que também se você vê o teu irmão errado e você não falar também, não é amor. Como é que a palavra é, né? Se eu aborreço meu irmão, se eu falo com grosseria, eu estou errado. Mas também se eu vejo meu irmão pecar e não falo, estou errado também, que é falta de amor também. Mas o que atrapalha às vezes, amados, o nosso crescimento? Eu não consigo ouvir uma palavra de correção. Você é meu amigo até o momento que você fala que eu errei. A hora que eu falei naquilo ali, acabou. Falta o que aí? Humildade. A palavra fala que Jesus estava observando o pessoal na ceia, cada um procurava ter os primeiros lugares. Aí ele falou assim, olha, aquele que a si mesmo se exalta, será humilhado. E aquele que se humilha será exaltado. Depois, a mãe dos filhos de Zebedeu fala, Senhor, eu quero te fazer um pedido, que lá no céu, um filho meu fica de um lado e o outro do outro. E olha que eram 12 irmãos. Os outros 10 ficaram irados. E ele disse, aquele que quiser ser o maior, seja de todos o serviçal. Vamos ler? Mateus 20, versículo 24. Vamos ler do 25 em diante. Então Jesus, chamando para si, disse, bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados e que os grandes exercem autoridade sobre ele. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, será o vosso serviçal. E qualquer dentre vós que quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, para dar a sua vida em resgate de muitos. Faça você mesmo uma análise. Até que ponto você tem se preocupado em servir alguém ou só você tem problemas? Às vezes nós estamos tão concentrados nos nossos problemas que fala assim, eu não vou nem fazer uma visita, eu não vou nem
Mas se você saísse a vez para fazer uma visita, você encontrar pessoas com tanto sofrimento, que você ia olhar para si mesmo e dizer assim, eu não tenho problema. Mas, aqui está falando algo importante. Jesus veio para servir. E lá na frente, isso foi o tempo todo, foi recorrente no meio dos discípulos. Lá na frente, ele encontra os 12, já pertinho da sua crucificação, conversando quem era o maior. Aí quando Jesus vem chegando, aí eles se calaram, né? Com medo de Jesus. Aí Jesus fala para ele assim, olha, aquele que quiser ser o maior, seja como um menino. Como é que é um menino? Número 1, não guarda mágoa. Número 2, menino, vai ali para mim. Ele vai. Faz isso para mim. Ele faz. Mas lá na frente, aí sim, aí ele vai fazer algo que marca todo o tempo que Jesus esteve na terra. Ele pega uma bacia com água, ele pega uma toalha, e ele começa a lavar os pés do discípulo. Eu acho que algumas pessoas gostariam de arrancar essa página da Bíblia. Imagina, não era um simples homem lavando os pés do discípulo. Basta dizer que essa função de lavar os pés era a função do criado mais baixo. Naquela época não haviam praticamente nenhum sapato, eram sandálias, alpercatas, as ruas eram extremamente empoeiradas e barrentas, e a pessoa chegava com o pé todo sujo. E o criado menor ia lá e lavava os pés. Para pensar, irmãos. Jesus não poderia fazer algo menos humilde? Não, ele pegou aquilo mais humilde para fazer um contraste com aquilo que os discípulos estavam querendo saber quem era o maior. E ele lava os pés do discípulo. Ele nos dá um exemplo. E as pessoas querem ser grandes no Evangelho. Às vezes, brigam por um cargo de pastor, de presbítero, por um cargo de cantor, por um cargo de um monte de coisa. Ele não sabe que simplesmente ele está indo na direção errada. Aqui está dizendo que nós devemos andar como ele andou. E andar como ele andou compreende ser servo do nosso irmão, ajudar o nosso irmão. Mas muitos caminham na direção errada. Então, uma coisa muito importante, uma revelação muito grande do Espírito Santo para você nessa noite e para mim também. Pode anotar no teu caderno. Todas as vezes que nós buscamos projeção pessoal, querer ser grande, número 1, nós estamos indo na contramão da palavra, que a palavra fala que aquele que se humilha será exaltado. Número 2, todas as vezes que nós brigamos pela nossa projeção, é porque nós não estamos preparados para essa projeção. É triste de falar para você. Eu sei que pessoas irão assistir esse vídeo e eu tenho observado no meio do povo de Deus inúmeras pessoas que buscam desesperadamente projeção pessoal, seja em cargos eclesiásticos, seja em projeção, que aquilo que antigamente era restrito só à televisão, hoje a internet tem o poder de fazer alguém ficar muito famoso de uma hora para outra. E pessoas estão desesperadas por isso. E quando isso é a nossa principal coisa,
no nosso coração, é sinal que nós simplesmente não estamos preparados. E Deus não vai nos dar. Mas o diabo pode nos dar. Pode, irmãos. Quantos o diabo ceifou que tentaram a fama, seja na música popular ou até na música gospel? Ah, não, é impossível. O camarada falou que vai patrocinar a minha carreira de cantor. Aí é Deus. Só pode ser Deus, irmão. O diabo não vai ajudar. Não vai ajudar a igreja? Ajuda sim. Uma das armas do diabo para ganhar o nosso coração é nos dar alguma coisa. Não é assim que o traficante faz na favela? Eu volto a dizer algo que eu costumo dizer, e é bom você anotar. Tudo que vem de Deus, tudo que vem de Deus é bom. Mas nem tudo que é bom vem de Deus. O inimigo vai tentar te pegar como? Te dando coisa ruim? Então, das duas coisas que eu gostaria de salientar aqui. Uma é nos preocupar em não aborrecer o nosso irmão. A segunda é de entender que aquele que se humilha será exaltado. Eu vejo pessoas, eu não vejo ninguém brigar, eu nunca vi ninguém brigar para fazer o café da igreja, em igreja que nunca eu passei. Não, essa vez é minha vez de fazer o café. Eu nunca vi ninguém brigar para lavar o banheiro da igreja, já viu? Olha a trajetória de Davi. Primeiro, ele era o mais ralé dos irmãos, ele tomava conta das ovelhas lá. Depois ele tem uma promoçãozinha, né? Agora, ele era o garoto que levava comida para os irmãos na guerra. Aí foi promovido. Tomava conta das ovelhas lá no meio do matagal, agora está levando comida para os irmãos na guerra, ganhou uma promoção. Depois ele ganha outra promoção, agora ele era general. Como general, ele poderia ter conseguido o reinado matando Saul, e seria legítima defesa, ele não fez. Sabe qual a diferença de Davi para Saul? Saul amava o reino, o trono, e Davi amava a presença de Deus. Então, depois ele chegou ao reinado. E às vezes, todo o nosso dilema na nossa vida está em qual direção estamos indo. Da fama, da glória, do glamour, que é o que todo mundo está fazendo. Não é o que todo mundo está fazendo? Agora virou moda, é TikTok, é Kawaii, o povo quer a fama, seja como... E dinheiro. Aí aqui ele diz assim, aquele que se humilha será exaltado. Aquele que quiser ser grande, seja de todos o serviçal. Eu vou falar para vocês, porque talvez você esteja pensando, mas não entra na minha cabeça Jesus lavando os pés dos discípulos. Imagina bem, eu não consigo imaginar eu lavando o pé dos irmãos aqui na igreja. Pois é, nem eu. Se tem uma coisa que cada dia eu busco, você me explica como é que é esse negócio de lavar os pés. Me explica, Senhor, como é que é esse negócio de ser de todos o serviçal. Me explica, Senhor, como é que eu faço para me humilhar. E que todas as vezes que eu quero exaltação, é porque eu não estou bem. Amados, pare e pense. Alguém que realmente se sente o quanto ele é amado por Deus, ele vai querer mais alguma exaltação? Amados, pare e pense. Se você parar e pensar que um rei veio a essa terra a morrer por mim, o que eu preciso mais de exaltação? Espera aí, irmãos, cada dia que eu passo,
eu fico pensando nisso. Senhor, e é a melhor forma. A melhor forma que eu fiquei diante de Deus foi quando eu olhei o quanto eu sou falho, pecador, e mesmo assim Ele me amou. Então, se nós somos pecadores, Ele nos amou, irmão, qual exaltação é maior que essa? Um rei morreu por nós. Um rei foi humilhado por nós, para que nós sejamos livres. Aí eu paro e penso, será que eu entendi bem o quanto eu sou amado? Será que eu entendi bem quem eu sou? O ímpio mesmo, ele fala, como é que pode? Esse camarada fez aquele monte de coisa errada, e agora fala que está salvo? Pois é, isso é sensacional, isso é extraordinário. Então, se nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo, se somos uma nova criatura, comprado pelo seu sangue, cidadão do céu, portador da única mensagem que pode salvar o pecador, que mais exaltação nós precisamos? Que cargo maior que nós precisamos? Os anjos queriam pregar esse evangelho que nós estamos pregando. Mas essa honra foi dada a nós, mesmo sendo pecadores. Que nós possamos entender bem isso. Essas duas coisas. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Nisto todos conhecerão que sois os meus discípulos, se vos amar de uns aos outros. E esse terceiro, aquele que a si mesmo se humilha, será exaltado, e aquele que se exalta, será humilhado. E outro, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Ser seguidor de Cristo é se preocupar. Às vezes as pessoas querem cargo e mais cargo na igreja. Quer um cargo bom? Observa aquele irmão que faltou, liga para ele. Ô irmão, senti tua falta. Quer outro cargo melhor? Conversa com aquele irmão que você vê está sempre brocochô. Ouve ele. Ah não, eu não tenho tempo de te ouvir, eu tenho muita coisa para fazer. É assim que as pessoas vivem. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Amém?